Paz de Cristo para todos, amém? Amém. Está ficando muito engraçado esse rapaz. Cuidar dele já já. Mais rápido que ele pensa. Começou o gabinete no altar. Meu Deus. Tudo bem com vocês, amém? Estão preparados para ouvir uma palavra? Hoje é culto da vitória, eu tenho que pregar sobre vitória. Hoje eu não vou falar sobre vou falar sobre vitória, até porque eu creio. Amém. Eu creio, eu digo sempre, toda filial que eu vou, eu digo sempre, eu creio no Evangelho de Vitória. Eu creio nisso. Eu creio que Deus quer abençoar o seu povo. O problema é que às vezes o povo, né, não ajuda Deus a abençoar. Esse que é o problema nosso. Às vezes a gente não ajuda. Mas eu creio que Deus não quer dar somente uma vitória. Ele quer que você tenha, que nós tenhamos uma vida vitoriosa. Eu creio nisso. Porque o próprio Jesus falou isso em Mateus 7,11. Ele diz: se vós que sois maus, a nossa índole é má. A índole do homem é má. Então Jesus diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que Ele é o quê? Deus é o quê? Pai. Amor. Como é que Ele não vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos, que precisamos? Às vezes a gente aqui não sabe fazer por onde receber. E a Bíblia também diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se você é mais do que vencedor, querido, você tem que ter uma vida abençoada. Eu não conheço nenhum vencedor que tenha uma vida derrotada. Então, a gente tem que entrar nessa linha aí. Agora, para nós termos vitória, é necessário ter lutas. Não tem vitórias sem lutas. Não tem vitórias sem lutas. Então, nós precisamos, às vezes, de lutas e de vitórias, de lutas e de problemas, de dificuldades, para termos vitória, para ter uma vida abençoada. Agora eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 motivos que nos levam a passar por lutas, tribulações, funil, dificuldade. Essa palavra que você dá aí para deserto, o nosso evangeliquez tem diversos adjetivos para lutas, tribulações, deserto, funil, estou no vento, estou na moenda. Pelo menos 3 situações que às vezes nos deixam sem saber o que fazer, como agir, que nos deixam sem saída. 3 motivos mais comuns. O primeiro dele é quando Deus nos coloca no problema. Tem problema que não fomos nós que criamos. Tem situações que nós não planejamos, não escolhemos, mas Deus nos coloca no problema. Algumas vezes Deus nos coloca no deserto para aprendermos alguma coisa, para sermos corrigidos, para nos aperfeiçoarmos, ou até para buscarmos mais a Ele. Porque quando está tudo bem, querido, muitos de nós não tem tempo para Deus. Pastor, eu comprei uma casa de praia, eu comprei uma casa de campo, aí eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha firma, eu tenho o meu trabalho, e de segunda a sexta eu trabalho, e sábado e domingo eu tenho que dar uma descansada. Às vezes Deus nos abençoa tanto que a gente esquece um pouco, aí Ele dá um apertãozinho, para nos colocar no eixo, para voltarmos. A Bíblia diz que Deus pegou o profeta Ezequiel 37 primeiro, você conhece muito bem. Veio sobre mim a mão do Senhor e me pôs no meio de um vale cheio de ossos secos. Deus colocou o profeta no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Vale de ossos secos significa lugar de angústia, lugar de tristeza, de solidão, de tribulação. Então eu aprendo que Deus é soberano. E quando Ele quer, Ele nos coloca nesses lugares. Agora, Deus não deve satisfação a ninguém. Ele é o Criador. Você não tem que questionar Deus. Senhor, eu não merecia. E outra coisa, não importa a tua posição financeira,
a tua condição econômica, o teu nível social, a tua escolaridade, porque a Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele, tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele, querido, é o dono de todas as coisas. Ele é Senhor, ele domina, ele governa. E às vezes nos coloca em situações que nós não gostaríamos de estar. Num vale cheio de ossos sequíssimos, lugar de tristeza, de tribulação. Agora entenda uma coisa: se foi Deus quem te colocou lá, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe por que te colocou lá. Quando Ele nos coloca em situações difíceis, é para nos ensinar, nos corrigir, para nos achegarmos mais a Ele. Se foi Ele que te colocou, pode ter certeza, Ele tem um propósito para essa causa, para essa situação. E creia, Ele está no controle. Ele está no controle. Tenha certeza que Ele não te colocou aí para te destruir. Ele não te colocou aí para você ser derrotado. Você não vai perecer neste vale. Este vale não é o teu fim. Fala com o irmão do seu lado, fala. Esse vale não é o teu fim. Se você está no vale, no deserto, pode ter certeza, não é o teu fim. Se Ele te colocou aí, é porque Ele quer manifestar a sua glória. Ele quer realizar milagres, fazer maravilhas neste vale e na tua vida, assim como Ele fez com aquele vale de ossos sequíssimos. Se Ele te colocou aí, Ele tem um propósito, e pode ter certeza, o propósito é te abençoar. Por isso que Paulo fala, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E pode ter certeza, Ele vai transformar esse vale de ossos secos num exército poderosíssimo. Tenha certeza disso. Agora, interessante que Deus pergunta ao profeta, poderão reviver esses ossos? Deus pergunta. A situação era tão difícil que o profeta não ousa dizer nem sim nem não. A situação era tão caótica, no vale, imagina você num vale no meio de ossos sequíssimos. Agora o profeta conhecia tanto a Deus, que ele não falou não. E eu tenho certeza que a maioria de nós vai falar, não tem condições, Deus. Muitos de nós iriam dizer, Deus, é impossível. Porque tem situações que aos nossos olhos parece impossível. Mas ele não fala para Deus, olha Senhor. Ele fala, Senhor, Tu sabes. Humanamente falando, era impossível. Né? Você vê um exército de ossos secos, uma montoeira de ossos secos. Aí Deus fala o que para ele? Profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Aqui está o segredo da sua vitória. Aqui está o segredo da sua vitória. Você precisa profetizar. Você precisa profetizar. Porque você só vai profetizar se você acreditar. Você só vai falar se você crer realmente. E a Bíblia fala, como disse o pastor Joel aqui no livro de Provérbios, escrito pelo homem mais sábio. Sabe o que Salomão diz? Provérbios 18, 21. Olha o que ele diz. A morte e a vida estão no poder da língua. É verdade. A morte e a vida está no poder da língua. Tem um outro versículo que ele fala, se não me engano, 23:7, ele diz, aquilo que você diz que é, você é. O mesmo sábio Salomão. É mais ou menos assim, se você acreditar, isso que você está dizendo vai acontecer, vai ser realizado. Veja bem que ele começou a profetizar quando estavam aqueles ossos tudo ali sequíssimos. Ele começou a profetizar quando estava tudo seco ainda. Quando Deus nos coloca no deserto, nós temos que profetizar a nossa vitória. Nós temos que profetizar, abrir a nossa boca. É uma demonstração que eu creio no poder de Deus. Quando você abre a sua boca e começa a profetizar sobre uma situação
que para você, humanamente falando, é impossível, mas você começa a declarar, a profetizar, a situação vai mudar, pode ter certeza. E Deus te pergunta essa noite: esse teu deserto tem solução? Esse teu problema com o teu esposo tem solução? Esse teu problema com o teu filho tem solução? Esse teu problema com a tua filha tem solução? É você que vai dizer. É você que vai dizer. Agora uma coisa eu te digo: Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E essa passagem nos mostra isso. Essa passagem nos mostra isso, que Ele é poderoso para fazer aquilo que é impossível. Porque para Ele não há impossível. Agora entenda uma coisa: o diabo vai estar sempre colocando dúvidas no seu coração. O diabo trabalha para colocar dúvida no seu coração. Porque aquele que duvida, o diabo diz que é como a onda do mar, é levado para lá e para cá e não consegue nada. E o diabo trabalha para isso. Mas eu quero profetizar essa noite que se você crer, Deus vai fazer. Se você acreditar, Deus vai realizar. E escuta outra coisa: é você que Ele vai usar para resolver esse problema. É você que vai profetizar, não é o pastor, não é a irmã de oração, não, é você que Ele vai usar. A Bíblia fala a oração de um justo. A Bíblia não fala a oração do pastor, a oração de uma. Não, a Bíblia fala a oração do justo. Eu já falei para vocês quem é justo. É aquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E o seu sangue já nos purificou, já nos justificou. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Não é porque somos bonzinhos, não, porque nós cremos na redenção. Então é você que Ele vai usar para mudar esse quadro, querido. Então comece a profetizar, comece a declarar que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Você precisa somente crer e começar a declarar, começar a profetizar. Eu já falei aqui e vou repetir. Nossa igreja na Penha, no Rio de Janeiro, a igreja no meio de uma comunidade, cercada por comunidades, como em congregações na época, só em comunidades. O nosso pastor, o pastor Silva, começou a profetizar: nós vamos receber aqui a oferta milionária. Já fomos olhar no Rio. Nós vamos ter membro aqui que vai construir igrejas. Olhava e ria. E hoje é uma realidade, 10, 15 anos depois, é uma realidade. Ofertas milionárias, templos construídos por irmãos, num bairro que era impossível. Venha, impossível. Começamos a profetizar, você começa a profetizar sobre aquele teu filho. Você vai ser um obreiro ainda na casa do Senhor. Quando ele chegar embriagado, quando ele chegar drogado, começa a profetizar em nome de Jesus. Você vai ser um obreiro ainda na casa do Senhor. Minha filha, você ainda vai ser uma serva de Deus. Eu declaro em nome de Jesus. A mãe do Lloyd, aquele ex-homossexual, quando ela ligava para ele, ela falava o nome dele, que eu não me lembro, falava: não, eu não criei você para isso, você é o fulano de tal, e você vai estar na igreja ainda. Lá no Lloyd Miranda, a mãe dele começou a falar para ele, profetizava para ele. Quando ele ligava para ela, falando o nome dela, o nome que ele tinha mudado: não, você é o Lloyd. Ela começou a profetizar na vida dele. Então começa a profetizar, começa a declarar, porque Deus vai realizar quando você abrir a sua boca e começar a declarar. Creia nisso em nome de Jesus, coloque em prática e Deus vai agir. Deus vai agir, pode ter certeza disso. Quando você profetiza, você está mostrando ao mundo espiritual e ao mundo físico que você acredita naquilo que você está falando. Aleluia! Coloque o seu coração nisso. Segundo motivo que nos leva a passar por lutas e dificuldades é obedecer a palavra de Deus, é ser fiel a Deus. Nós somos levados a situações adversas, muitas vezes por obedecer a palavra de Deus, por cumprir os mandamentos do Senhor. A fidelidade a Deus pode causar uma demissão, né? Pode romper um relacionamento, pode romper uma sociedade, pode nos causar prejuízo. Se você é fiel a Deus, vai ter vezes que você vai tomar prejuízo. Você não vai agir conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Você vai agir com honestidade. Muitas vezes, para sermos honestos, tomamos prejuízo.
Muitas vezes vai ser constrangido obedecer a Deus. Veja que obedecer a palavra de Deus levou 3 jovens judeus no reino da Babilônia. Daniel capítulo 3, versículo 1, diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados. E o rei fez um decreto: qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo. A estátua passa, vocês conhecem a história, aqueles 3 jovens não se ajoelham. E o rei fica sabendo e chama os 3. Agora, irmãos, sabe o que é interessante? Eles foram chamados, colocados diante do rei, e não se intimidaram diante das ameaças do rei de serem lançados na fornalha. E o rei os chama e fala: olha, eu vou dar uma nova oportunidade a vocês, para vocês se ajoelharem. Ele diz: não precisa não. Nós não vamos nos ajoelhar. Eles estavam dispostos a obedecer a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, você tem que obedecer a palavra de Deus, independente das circunstâncias, do que pode parecer no momento. Eles obedeceram. Não. Olha o que eles respondem ao rei. Ele diz assim: olha, Deus pode e vai nos livrar da fornalha, mas se Ele não livrar, não serviremos aos teus deuses. Olha, Deus pode e vai, mas se não livrar, nós vamos ser queimados, nós vamos entrar na fornalha. Agora, nós não vamos nos curvar diante da sua imagem, diante da sua estátua. Não vamos desobedecer a palavra de Deus. Querido, quando você obedece a palavra de Deus, não tenha medo de correr risco. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se preocupe com o que vai vir. Sabe por quê? Quando você obedece a palavra de Deus, pode ter certeza, Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia. Olha o resultado. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam: é verdade, ó rei. E ele diz: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Querido, obedecer a palavra de Deus pode nos levar a situações difíceis, constrangedoras, perigosas. Mas uma coisa eu tenho certeza: você não está só. Deus está presente. Deus está com você. Não importa as circunstâncias, não importa a situação. Se você está obedecendo a palavra de Deus e a situação ficou apertada, perigosa, tenebrosa, tenha certeza, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus está com você e Ele está no controle. Ele está no controle, tenha certeza disso. Eu creio, meu Senhor. Se você ler depois dessa passagem, você vai ver. O fogo não chegou. Eles estavam passeando dentro do fogo. Passeando dentro do fogo. Você pode estar aí numa fornalha, mas pode ter certeza. Deus está com você e você vai passear nessa situação. Sabe o que é isso? Passear dentro de uma fornalha é ter paz. É estar vivendo um momento de luta, de tribulação, mas ter paz no coração. Ter paz no coração. Terceiro motivo que nos leva a passar por lutas e dificuldades. Esse é o mais comum. É quando nós somos responsáveis pela situação. Quando nós somos, e a maioria dos problemas que vem sobre as nossas vidas são resultado de nossas escolhas. São resultado, dos nossos atos. Normalmente é isso. Muitas vezes passamos por lutas, dificuldades, perturbação, por escolhas precipitadas. Muitos problemas que vêm sobre a nossa vida são resultado dessas nossas escolhas. Eu tenho uma mensagem que eu digo que nós somos resultados da nossa escolha. Não foi Deus que te levou para essa situação. Não, foi resultado das suas escolhas. E eu posso dar algum exemplo
né? Daquilo que nos leva a passar por lutas e tribulações. O primeiro delas que eu vejo sempre, já vi muito, é jugo desigual. A pessoa se converte a Jesus, está na igreja, crente, fiel a Deus, e de repente ele acha que vai conseguir ter uma vida feliz com uma pessoa de crença diferente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Queridos, alguns anos ou alguns momentos de alegria não compensa a tribulação que você vai ter. Alguns anos de alegria, de paz, não compensa a tribulação, a perturbação que você vai ter. Porque o final, pode ter certeza, o final é triste. Ah, pastor, mas tem pessoas que se convertem. Tem. Vi um pastor falando outro dia, 5% daqueles que casam com pessoas de outras igrejas ou de outra fé, 5%. E graças a Deus ainda existem algumas, né, que ainda tem um marido, pelo menos que não seja crente, mas pelo menos que respeite. Mas muito deles nem respeitar, respeito. Então não se iluda, minha irmã, meu irmão, não se iluda. Obedeça a palavra de Deus. A Bíblia diz que é pecado o jugo desigual. Não se iluda. Não vale a pena. Mas pastor, aqui na igreja não tem moço, não tem moça, não tem homem, não tem mulher. Procure em outra igreja até. Mas não se iluda com pessoas lá de fora. Não se iluda. É um problema que mais tarde vai dar problema. Às vezes no início é até legalzinho, mas depois vai dar problema. Hoje a coisa está tão séria, a questão do casamento, que a pessoa às vezes casando na igreja, direitinho, tudo bonitinho, ainda está dando problema. Agora você imagina quando casa já um problema à vista. A coisa está tão séria hoje, casamento hoje, para viver junto hoje, está tão difícil, né? Graças a Deus eu já passei dos 30 anos de casado, não tem mais esse problema. Mas quem começa hoje uma vida a dois, a coisa está tão difícil. Para quem está na igreja, os dois, já tem perturbação. Eu estou falando que tem casal aqui, que eu já casei, e depois de alguns, nem anos ainda, já veio, pastor, você está entendendo? Porque a coisa está tão difícil. Eu reconheço hoje, a sociedade hoje é outra do tempo que eu casei. Eu casei com 22 anos, meu irmão, um garoto, uma criança. Quase que induzido. Meu Deus! Naquele tempo era mais fácil. Ficou brava. Meu Deus, pastor! Mas hoje está muito difícil a vida dois. Então estamos tudo certinho, bonitinho, os dois juntos, casando na igreja. Já tem problema, querido. E vai estourar a qualquer momento, não adianta. Vai estourar a qualquer momento. Então isso é um problema sério. Sabe outra coisa que é muito difícil também, que acontece muito na igreja, nas nossas vidas, que nos leva a problemas? O endividamento. Né? Porque hoje tem um tal de cartão que parece que você não vai pagar. Você compra e não vê, não sente sair dentro do bolso, você não mete a mão no dinheiro, você paga com cartão. O problema é só depois na hora de pagar o cartão. Aí você começa, paga o mínimo, e esse país é um país tão difícil de entender, onde uma taxa Selic do juro anual é 5,5%, 6%, a taxa que você paga no juro mensal é 8, 10, o cartão é 10, 11. Como é que pode isso? Os bancos têm que ficar milionários, né? E a gente às vezes não se percebe. E a gente vai se endividando, e vai comprando, e vai comprando. Parece que a gente não vai pagar. Aí depois fala, Senhor, aí vem para a campanha da vitória, Senhor,
Me ajuda a pagar essa dívida. Senhor, foi o diabo. Eu ouvi uma vez uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, ele fala isso na sua mensagem. Irmãos, o que o diabo gastou no seu cartão eu pago, pode trazer que eu pago. O que você tem que ficar aqui, não foi você que comprou, foi o diabo, pode trazer para cá que eu pago para você. Porque a gente tem que ter consciência. A geração do meu pai era uma geração que espera em planejamento de vida. Meu pai teve 11 filhos, criou 11 filhos. Só que naquela época a gente não tinha vergonha de vestir a roupa do outro, de ganhar uma roupa. Hoje as pessoas têm vergonha. Tem vergonha até de não dar um tênis para o filho, igual o do outro que tem muito dinheiro. Às vezes o cara não tem muito dinheiro, mas o filho dele viu o coleguinha com um Nike que custa R$400. Ele tem que comprar um Nike de R$400 em 10 vezes, em 12, 15. Eu fiquei desesperado no dia que eu passei num posto, não lembro se foi onde foi. Aceitamos cartão em 3 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, como é que é isso? O cara vai pagar gasolina em 3 vezes. Vai botar no cartão, vai pagar em 3 vezes. Daqui a 3 meses esse cara está todo endividado. Por quê? Ele vai andar mais, não vai ver o dinheiro sair do bolso. Então é um problema que essa sociedade também nos faz, muitas vezes, ficarmos endividados, porque para eles é vantajoso. O cara te dá um cheque especial, ele quer que você use aquilo. Então esse é um problema que nos faz ficar perturbado. Endividamento, infidelidade conjugal, é outro problema. É outro problema. Porque hoje, infelizmente, a coisa está muito fácil. A coisa está muito fácil. As pessoas hoje parecem que não tem compromisso. Casados, tanto homens quanto mulheres hoje, né? Parece que não tem compromisso. Parece que ele não fez um voto diante de Deus de fidelidade, tanto a mulher quanto o homem. E é um problema sério isso, dá um problema sério. Uma gravidez com uma pessoa fora do casamento, é um problema sério, amigo. É um problema sério, é um pepino para o resto da vida. Filho é bênção, eu sei que é bênção, dentro de um relacionamento saudável, na hora certa. Aí é bênção. Mas uma criança fora do relacionamento, você vai dizer para mim que é bênção? A criança não tem culpa, Deus vai abençoá-la. Agora, as duas famílias vão ter problema sempre. Vão ter problema sempre. É um problema que você vai ter que carregar. Nós vamos ver a história de um rei que começou muito bem seu reinado obedecendo a Deus, sendo grandemente abençoado. Mas de repente ele transgrediu a vontade de Deus. A Bíblia fala em 2 Crônicas 18, a Bíblia diz que Josafá, tinha riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, fez uma aliança errada. E depois de alguns anos ele desceu para Samaria, e Acabe fez uma festança, matou ovelha, bois em abundância para ele, para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a uma guerra em Ramote de Gileade. Ele comprou uma briga que não era sua, entrou numa guerra que não era sua. E a Bíblia fala em 2 Crônicas 22, que falaram para ele, diz então, alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão. Ajuntaram-se 3 reis e foram lutar contra Josafá. Primeiro porque ele tinha se abençado com Acabe, que era o rei de Israel, o rei idólatra. E segundo, porque ele foi entrar numa guerra que não era dele. Se você ler esse capítulo todo, você vai entender que Josafá foi responsável por essa situação. A aliança que ele fez, e essa guerra que ele entrou que não era dele, ele pagou a consequência. Deus o tinha abençoado tremendamente a vida dele. Ele conseguiu a posição que a maioria dos seres humanos almeja na vida, que é estabilidade, segurança e conforto. É o que todo ser humano deseja. Uma certa estabilidade, conforto e segurança. E a Bíblia diz que ele conquistou tudo isso, mas transgrediu a lei do Senhor. E ele sofreu as consequências. E muitas vezes, por esses motivos que eu falei aqui, nós também
entramos, né, em guerras que não eram para entrarmos. Mas eu quero dizer para você que se você se encontra em lutas, em dificuldades, em tribulação, se você está como Josafá estava, a Bíblia diz, capítulo 20 de 2 Crônica, no versículo 12, olha como é que ele estava. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Josafá não tinha saída e ele não sabia o que ia fazer. Se você está aqui esta noite como Josafá, sem forças e sem saber o que fazer diante dessa situação, dessa luta, desse problema, dessa dificuldade, eu quero profetizar para você aqui esta noite que Deus tem solução para você. Deus tem uma saída para a sua vida. Não pense que é o fim. Pastor, foi eu que procurei. Não tem problema. Pastor, foi eu que fui atrás. Não tem problema. Deus tem saída para você. Deus tem uma solução para você. Diga para o seu vizinho aí, diga: Deus tem uma saída para esse problema. Deus tem uma saída para você. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Primeiro passo, clama ao Senhor. Josafá foi clamar ao Senhor. Josafá foi orar a Deus. É interessante que o próprio Salomão, quando ele construiu o templo, e ele foi inaugurar o templo, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 24, ele faz uma oração a Deus. 2 Crônica, capítulo 6, versículo 24, ele fala assim: quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tem dado e a seus pais. Aí Deus responde, naquele versículo que todos nós conhecemos, de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E Deus responde aí: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter nos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É isso que Deus me falou para você esta noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, pode ter certeza, Deus vai ouvir. Deus vai ouvir e Deus vai te responder, porque a sua palavra é verdadeira, ela se cumpre. Davi, quando estava em desespero, fugindo dos seus inimigos, ele diz no Salmo 34, versículo 6, ele diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Clame ao Senhor, abra sua boca, diga para Ele qual é o teu problema. Senhor, me perdoa, eu errei. Ó Deus, tem misericórdia de mim, responde-me, atende-me. Clama, porque Deus vai te atender, Deus vai te ouvir e Ele vai resolver a tua situação, o teu problema. Creia nisso. Segundo passo que você precisa tomar: creia que nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Josafá conhecia Deus, ele errou, mas ele conhecia Deus. E ele vai falar com Deus. Ele vai orar a Deus no capítulo 2, no capítulo 20, no versículo 6. Ele diz assim, ó: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Josafá conhecia o seu Deus. Ó Deus, eu errei, mas eu sei que tu podes fazer, tu podes agir, ninguém pode impedir. Na tua mão há força e potência, ninguém pode te resistir, não há quem possa te resistir. Josafá conhecia o seu Deus. Então você precisa conhecer e saber que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, não há qualquer um, que mesmo você errando, Ele tem misericórdia, Ele perdoa, Ele sara, Ele cura. Pode ter certeza disso, saiba que o seu Deus é poderoso. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Creia que Deus é poderoso. Creia que Deus é poderoso. O teu milagre depende da tua fé. Depende da tua fé. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Você
conhece esse versículo? Jesus respondeu, não é papai daquele moço. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Terceiro passo para você alcançar a vitória é a bênção. Obedeça a palavra de Deus. Isso é muito importante. Querido, tem escolhas na nossa vida que a gente não tem nem que escolher, é só seguir o que diz a palavra de Deus. Tem coisas que nós não temos opção. Nos parece escolha, mas não é escolha. A opção é seguir a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que fazer, você não tem opção para escolher. E um dos passos da vitória para nós é obedecermos a palavra de Deus. O profeta fala para ele, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha que coisa incrível. Parece uma incoerência. Parece uma incoerência. Sair ao encontro do inimigo, mas você não vai lutar. Se eu não vou lutar, por que eu não posso ficar na minha casa escondido? Por que eu tenho que sair ao encontro dele se eu não vou lutar? Tem horas que a palavra de Deus parece uma incoerência. Aqui parece uma incoerência. Você vai sair, vai ao encontro dele, eles estão descendo a ladeira, vocês vão subir, mas vocês não vão lutar. É para você ver como vai acontecer a vitória, mas você não precisa lutar, você não precisa fazer nada, mas você vai ter que lutar, você vai ter que estar lá dentro, você vai estar nessa situação, você vai estar nesse perigo aí, você vai estar nesse caos que está aí, mas pode ter certeza que eu vou agir, fique olhando que eu vou agir. Josafá conquistou essa tremenda vitória porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Então eu aprendo que obedecer a palavra do Senhor pode parecer incoerência, pode parecer loucura, mas obedeça. Mas pastor, parece uma incoerência, ainda mais hoje nessa sociedade pervertida, né? O jovem pode falar assim, pastor, poxa, mas não tem relação antes do casamento com uma sociedade dessa? Eu não posso provar antes de casar? Não, querido, isso não é produto que você prova, não. Isso não é mercadoria, não. Não é mercadoria, não. A palavra de Deus diz que não, que você não vai ser bênção para você. Então obedeça. Pode parecer uma incoerência hoje. Para essa sociedade hoje é uma incoerência, porque hoje as garotas de 14, de 15 anos já não estão marcando para isso. Pode parecer incoerência, mas na igreja não, em nome de Jesus. Se você quer ter uma vida abençoada, feliz, pode parecer incoerência, mas obedeça. Obedeça que vai ser felicidade para a sua vida. Aleluia! Pode ter certeza disso. Vocês querem vitória, jovens? Vocês querem ter uma vida abençoada? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. E eu tenho muita convicção para falar sobre isso, que eu já contei aqui, mas vou repetir. Vou repetir porque alguém possa estar precisando ouvir isso. Eu já falei aqui. Meu filho era noivo. A noiva dele morava em Paulo de Fronten. Nós morávamos na Barra da Tijuca. De Paulo de Fronten para a Barra da Tijuca, para você ter uma ideia, é mais ou menos daqui a Caruaru. 2 horas, mais do que Caruaru. Paulo de Fronten é uma cidade do interior do Rio. E de vez em quando ela ia lá para o Rio, algumas festinhas, e às vezes não dava para voltar para casa, ia dormir lá em casa. Eu falava para meu filho, não tem problema, meu filho mais novo, Tiago, que hoje é pastor na Barra da Tijuca, o mais novo dos três, os dois já estavam casados, Tiago estava noivo para se casar. E minha noiva, minha nora, hoje nora, ia dormir lá em casa. Ah, viemos da festa, ótimo. Aí ele já sabia, eu falava, vais dormir no meu quarto. Ela vai dormir no teu quarto e você vai dormir no meu quarto. Aqui é a minha esposa que não me deixa mentir. E ela também impactuada, é isso mesmo. Eu dormia no meu quarto. Mas não era só isso. Eu fechava a porta do quarto com a chave e botava a chave embaixo do meu travesseiro. Você é maluco, pastor? Sou. Dentro da minha casa, não.
Dentro da minha casa ninguém vai fazer bacanal. Glória! Dentro da minha casa ninguém vai fazer safadeza. Porque infelizmente hoje, dentro da casa de alguns, estão tendo aí relacionamento de pessoas que não são casadas. Minha casa não. Meu filho não. Meu filho não. Você não confiava no seu filho, na sua nora? Irmãos, entenda uma coisa, confiar é uma coisa. Você pode confiar, mas aí, olha só, a coisa de confiança é tão interessante. Por exemplo, se você tem alguém que trabalha com dinheiro, sabe como é que você vai mostrar que você confia nessa pessoa? Fiscalizando ela. Sabe por quê? É bom para você e para ela. Porque quem trabalha honestamente não tem problema de ser fiscalizado. Exatamente. Não tem problema nenhum. Tem problema de ser fiscalizado? Quem não é fiel. Mas quem é faz questão de ser. Exatamente. É igual eu aqui, irmãos, eu não tenho problema nenhum com dinheiro. Aqui meu segundo está o tesoureiro. Eu não mexo no dinheiro da igreja. Eu não pego o dinheiro da igreja. Eu assino o cheque, quando tem que assinar o cheque. Entendeu? E eu não pego o dinheiro. Nunca vão me acusar aqui de ladrão. Nunca vão. Não pego o dinheiro. E se eu estiver roubando, tem que estar ele. Tesoureiro não é. Aí são três. Aí são três. Poxa! Ah, o Rio fiscaliza, faz a gente mandar relatório, tudo no sistema. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu fico satisfeito. Eu tiro a minha responsabilidade. Então você mostra para a pessoa que você confia nela, mas fazendo o que é certo. Eu vou deixar ele ser tentado? Eu vou deixar ele ser tentado? Irmãos, eu fui comerciante. Teve uma vez, eu passei, porque infelizmente nesse país, eu não era pastor nessa época. E quem tem comércio, hoje talvez esteja a situação melhor, mas naquela época, e o material que eu trabalhava, você não podia registrar 100%. A maioria registrava 30%, 50%. A maioria dos comércios até 2000, depois inventaram a nota eletrônica, ainda ficou mais difícil. Mas até 2000, o pessoal não registrava mais do que 50% de qualquer negócio. Até supermercado, que tira nota de tudo. Eles têm um jeito lá de um caixa 2, uma máquina que não trabalha, que não funciona, só parece ali a nota. Então, na época, eu tinha dificuldade e eu não registrava tudo. E uma vez orando a Deus, falando que eu só ficava passando um perrengue, um sufoco. Um desses planos malucos que teve, o Brescia não foi 92 não, o Paulo não foi 92 não, não foi 94 não, deve ter sido 90 ou 91. Foi 91. 91. 91. Brescia, 94 foi o real. Eu passando uma dificuldade, uma luta, eu comecei a orar a Deus, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante liberal. Eu já falei aqui, eu cantava no louvor da igreja, eu pagava para cantar. Eu levava todo mês, pelo menos 2 vezes por mês, os músicos todos para a churrascaria. Para poder ensaiar, porque o músico para ensaiar é um sufoco, irmão. Aqui não, graças a Deus. Mas no Rio, o cara para ensaiar é um sufoco. Eu pagava para a gente almoçar para ir lá. Se chorar, Deus vai revelar. Aí estou orando ao Senhor, por que isso? Que perrengue é esse que está acontecendo? E eu descobri um funcionário evangélico me roubando. Crente, eu só trabalhava com o material evangélico. Descobri esse funcionário crente me roubando. Falei, Senhor, como é que pode? O Espírito Santo falou para mim, você está ajudando o diabo a tentar essa pessoa. Você está ajudando o diabo a tentar ela. Porque quando ela não trabalha registrando tudo, se faturou 1.000, registra 500. Os outros 500 reais. Quem vai provar que entrou? E o Espírito Santo me mostrou que eu estava ajudando o diabo a tentar os funcionários. Então, questão de fidelidade é questão também de fiscalização, de você ser fiscalizado. Por isso que eu botei o meu filho, não, fica aqui. Meu filho nunca falou nada, não reclamou. Então assim, ele falou, pai, que é isso? Aqui é minha esposa, nunca abriu a boca. Só está errado, pai, não pode fazer isso não, que eu não sei. Por quê? Eu vi o quê? Não tem maldade nele. Ele ia para lá, dormia lá tranquilamente. No dia seguinte me acordava, pai, eu vou levar ela lá no ponto do ônibus, eu não sei aonde. 8 horas da manhã, levantava, ia lá, acabou. Então, a confiança é isso. Você não tem problema de ser fiscalizado.
Quando você é honesto e fiel, não tem problema de você ser fiscalizado. Então, irmão, nós temos que fazer o que é certo, temos que obedecer a palavra de Deus. Se você quer ser abençoado, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Se você está passando por situações difíceis, creia numa coisa: Deus é poderoso para reverter essa situação. Mas você tem que acreditar que Ele pode fazer. Você tem que crer que Ele pode fazer e resolver o teu problema. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer o impossível, para realizar um milagre. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não importa qual é a tua situação, qual é o teu problema, obedeça a palavra de Deus e esse quadro vai virar. Essa situação vai mudar, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A igreja vem, por favor. Glória a Deus. Querido, eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas existe um Deus que pode reverter essa tua situação, que pode fazer esse caos se tornar um lugar de paz, de tranquilidade. Ele pode fazer da tua vida uma vida feliz e abençoada, porque o desejo de Deus é nos abençoar. O desejo de Deus é que você tenha uma vida feliz. Jesus fala isso em João 10:10. O ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É isso que Deus quer fazer na tua vida, te dar uma vida feliz, uma vida leve. E nós podemos esta noite orar por você, que você receber Jesus e sair daqui confiando que Ele pode mudar essa situação. E eu quero fazer um convite esta noite para 2 tipos de pessoas. Você, que por acaso nunca teve um encontro com Deus, nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém aqui esta noite, levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Tem alguém que quer receber Jesus esta noite? Sair daqui levando não a esperança, mas uma realidade de uma vida melhor? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Ou alguém que por algum motivo já foi até evangélico, mas que por qualquer motivo você desviou, você se afastou do caminho do Senhor. Ele também quer reconstruir a sua vida. Ele tem poder para refazer tudo aquilo que o diabo destruiu. Tem alguém que por acaso quer ter novamente um encontro com Deus? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Às vezes o diabo coloca no nosso ouvido: ah, isso não é para você. Ah, você não vai ter força para resistir às tentações. Deixa eu te dizer uma coisa: nós mesmos não temos forças para resistir às tentações. Mas quando nós recebemos Jesus no nosso coração, o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas. E é esse Espírito que nos dá força para vencer as lutas, para vencer as tentações. Tem alguém? Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Jesus conhece.